Olá pessoal, eu sou Amaro Pereira, sou professor do Programa de Planejamento Energético e eu queria passar aqui para vocês algumas dicas sobre publicações em revistas internacionais, que é uma coisa particularmente importante para quem é aluno de doutorado que tem como um dos pré-requisitos a publicação desse artigo. Essa apresentação que eu preparei foi muito baseada num painel que houve num congresso que eu participei, que foi o 12º ISDEVs, e assim os próprios editores das revistas deram uma série de dicas, né? E essas dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então aqui tem as dicas para publicações em revistas internacionais indexadas, né? Aqui vai aparecer o nome dos editores que participaram dessa revista. Então, aqui tem a editora da Elsevier, da Energy Journal, Renewable Energy, International Journal of Refrigeration, Journal of Cleaner Production, está escrito aí errado, né? And Renewable and Sustainable Energy Reviews, que são revistas que a gente normalmente publica, né? Então vale bem a pena a gente prestar atenção aqui nessas dicas que eles deram. Bom, o slide aqui é meio lento para passar. Bom, aqui é só uma mostra, né, de como tem sido as publicações mundo afora, que a gente vê, né, não é nenhuma surpresa que a China disparando aqui entre os países que mais publicam, né? Bom, o Brasil não está muito abaixo, está crescendo por volta de 1% ao ano, assim, parecido com a Índia, e Estados Unidos e Japão que aparecem aí como países que têm publicado cada vez proporcionalmente menos, né? Bom, então aqui tem algumas dicas, né? Então, primeira dica, como escrever um bom paper. Então, o primeiro ponto é originalidade, segundo ponto, originalidade, terceiro ponto, originalidade, quarto ponto, originalidade. E por que o artigo é original? Né? Como saber se realmente o seu artigo é original? Então, o que é necessário fazer é uma revisão bibliográfica que permita que você conheça as principais referências internacionais para ver exatamente o que vocês estão trazendo de novo para a literatura internacional. Depois tem que saber também se esse assunto é relevante para uma audiência internacional. Isso significa que não adianta a gente ficar tentando resolver somente um problema muito nacional, né? Um problema que diz respeito só ao Brasil, porque aí não vai atrair muita a atenção da comunidade científica internacional. Então, isso é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. E depois, assim, um escopo claro, né, e boas conclusões do estudo que você fez. E também uma coisa que é importante é que a maioria das revistas são publicadas em inglês. E aí eles exigem que a qualidade do inglês esteja muito boa, né? Então é bom prestar bastante atenção nisso também. Depois, uma outra questão importante a se analisar por que você quer publicar um paper? Né? No nosso caso, basicamente é porque a nossa tese, para ter o título de doutor, a gente precisa ter esse artigo publicado, pelo menos quem é aluno do PPE. Né? Agora,
Bom, a gente não deveria só pensar dessa maneira, porque o artigo ele precisa ser resultado de um estudo bastante consistente, de uma pesquisa utilizando metodologia científica e que seja um tema relevante para a comunidade internacional, também que seja atual e, obviamente, que seja original. Uma outra coisa importante em relação aos artigos é que ele precisa dar a possibilidade de ser reproduzido por outros autores em contextos diferentes. Então, bom, imagina que algum pesquisador indiano esteja lendo seu artigo. Então, é, vai ser importante que ele possa aplicar a sua metodologia no país dele. Né? Aliás, até nas conclusões, isso é uma coisa importante de se colocar, que é o fato de dar a possibilidade de ele ser aplicável em outros contextos. Bom, antes de começar um artigo, né, é importante que você escolha bem o seu tema. Né? Na verdade, quando você entra num programa de doutorado, você já tem que estar com um tema bem definido. Né? Então, na tua proposta, isso já tem que estar bem definido. É, e depois você tem que focar bem, porque é muito comum a gente se perder no meio daquele tema. Então, é importante que você tenha foco no desenvolvimento desse trabalho. E aí, a partir da definição do tema e do foco, você começa a levantar as revisões, as referências bibliográficas. Né? Então, você vai fazer leituras, de preferência tomar notas, né? Porque na hora que você for escrever, você vai ter que recuperar todo esse trabalho que você fez para colocar no seu artigo. Com base nessa leitura que você vai fazer, né, dessas referências bibliográficas, você vai definir qual é a melhor abordagem metodológica a seguir, né? E aí, a partir disso, você pode fazer um sumário detalhado em que depois você vai preenchendo para poder ter completo o seu artigo. Tá? Bom, os slides demoram um pouco a passar. Bom, então a partir dessa definição, né, a partir do momento em que você já sabe qual é o sumário, né, o outline que você vai seguir, você começa a escrever o seu trabalho. Então, tem algumas dicas de redação, né, algumas delas têm muito a ver com o estilo de cada autor, outras delas acho que vale para todo mundo. Então, assim, é consenso de que quando você escreve uma sentença muito grande, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, é bom fazer sentenças curtas, porque aí o texto fica mais claro. É muito comum também você colocar uma frase na introdução, depois você recupera essa frase lá na metodologia, depois você coloca na discussão dos resultados. Então isso acaba ficando uma coisa cansativa de ler. Né? Então é bom depois você escrever o artigo, você dar uma leitura de um modo geral para ver se essas repetições acontecem e aí vocês vão lá procurar eliminar essas repetições. E aí é sempre importante, né, depois do artigo, da primeira versão do artigo pronto, você procurar alguns pesquisadores que tenham experiência, né, em publicação para eles avaliarem como você pode melhorar lá o seu artigo. É bom também que alguma pessoa que não seja da área leia, faça uma leitura também do seu artigo, porque aí é, dá a possibilidade de a pessoa mostrar que o que você está escrevendo está claro ou não. Né? E também uma possibilidade de ir fazendo uma melhoria na gramatical, né? Na escrita.
Bom, tem uma coisa que parece óbvia, né? Mas nem sempre as pessoas seguem, que são as instruções para os autores. Todas as revistas têm lá suas instruções para os autores e tem que seguir, porque é, você pode atrasar bastante o processo de publicação do teu artigo simplesmente porque você não seguiu corretamente as instruções para os autores, né? Então, às vezes, nem passa do editor, né? Então, o editor já diz que não está no formato, e isso pode levar 1, 2 meses e atrasar o teu processo de publicação. Bom, aqui a gente tem uma estrutura que normalmente é aceita na maioria das revistas, né? Então a gente coloca lá primeiro o título, né? O nome dos autores, obviamente, depois um resumo. É importante que o resumo tenha as motivações, o objetivo, a metodologia e os principais resultados, né? Considerando as conclusões também, então tem que contemplar tudo isso. E depois alguns destaques, né? O que foi mais importante que você conseguiu obter de resultados na sua pesquisa. Então isso é interessante porque dá mais vis, é, visibilidade para o seu artigo, para o seu trabalho. Bom, e depois tem uma introdução em que você vai mostrar as motivações para o seu trabalho, né, o problema que você identificou e uma pergunta de pesquisa que você vai responder ao longo do seu trabalho, tá? Que é o objetivo do seu trabalho no final das contas. É, algumas revistas pedem para que a revisão bibliográfica venha na introdução, outras revistas pedem para que a revisão bibliográfica fique num capítulo separado, né? Então, bom, aí você novamente precisa ver as instruções para os autores para não incorrer nesse tipo de erro, né? E também na introdução é bom você explicitar qual é a sua contribuição, tá? Bom, muito embora a contribuição fique muito mais clara depois que você faz a sua revisão bibliográfica. Mas, novamente, leiam as instruções para os autores para ver que o editor recomenda. Depois você vai descrever a metodologia, né? Vai fazer a sua análise e depois vai lá. Bom, obviamente você não precisa ter só esses itens, você pode colocar itens adicionais, né? E por fim vão ter lá os resultados e você vai discutir o resultado. Essa é uma coisa também importante para se ter em mente, porque muitas das vezes a pessoa confunde a conclusão com discussão dos resultados. A discussão do resultado você vai tentar explicar por que atingiu aquele número, quais foram os fatores, por exemplo, econômicos que contribuíram para que acontecesse, para chegasse aquele resultado, né? Então isso você vai discutindo. Depois é a conclusão propriamente em que você diz o que extraiu de toda aquela sua pesquisa. Então, o resultado pode ser assim, olha, o país está tendo crescimento econômico. Mas e aí, o que a gente faz com isso? Você agora, o que é preciso fazer para manter esse crescimento econômico e que esse crescimento econômico seja sustentável, né? Então, essas são as conclusões, tá? Também sempre tem um espaço para agradecimentos. Então, normalmente quem tem bolsa, né, precisa agradecer à instituição que financiou e, por fim, você vai colocar as referências bibliográficas. Bom, na revisão bibliográfica tem que ter uma coisa em mente. Não basta simplesmente citar um conjunto de artigos que você buscou na literatura.
é preciso que você se posicione, é preciso que você seja crítico em relação àquele artigo, àquela metodologia, né? Então você vai dizer qual as vantagens e as desvantagens daquela metodologia, né? O que você pode aproveitar, o que você não pode aproveitar e o que você está trazendo de novo. E o importante também é que, na medida do possível, né, essa literatura seja a mais recente possível. É sempre recomendável que a gente evite autorreferência, né? Que você fique citando os seus próprios artigos. Não é que isso seja proibido, né? Em alguns momentos isso é, vai ser fundamental, né? Mas é bom evitar de fazer autorreferência demais, né? Até porque para a gente sempre conta ser bastante citado, mas se você é citado por você mesmo, isso já não vai contar muito, né? Bom, no nosso caso, a gente sempre considera que pelo menos uns 6 meses de antecedência é necessário para você ter um artigo e ter o primeiro aceite, ou melhor dizendo, ter o aceite, né? Como esse aceite é condição sine qua non para defender a tese de doutorado, então você tem que ter essa antecedência razoável, né? De 6 meses antes da defesa da tese, e não tem muita opção, tem que esperar, né? É, não, bom, você pode até entrar em contato com o editor, mas tem que sempre ter uma atitude assim elegante com ele, porque se ele não ficar muito contente com o que você falou, seu artigo simplesmente pode demorar, no mínimo ele pode demorar mais para ser aceito, né? Algumas coisas a gente deve fazer no artigo, outras coisas a gente não deve fazer. Então, por exemplo, o artigo tem que ser original, isso a gente já falou, tem que ser escrito pelos autores que aparecem lá também, isso é uma coisa que parece meio óbvia, né? Mas tá bom, por algum motivo você quer presentear um amigo e colocá-lo como um dos autores. Então, isso não é muito bem visto pelas revistas. Algumas delas já estão até pedindo para que você descreva qual foi o papel de cada autor no artigo para evitar esse tipo de problema, né? Uma outra coisa que você não deve fazer é pegar um artigo e que já esteja publicado numa revista e mandar para outra. Isso não é admissível de forma alguma. Assim, também não adianta você submeter um artigo em várias revistas para ver qual que vai dar a resposta mais rápida, né? Porque se você der o azar de cair na mão do mesmo revisor, então você não vai ter artigo publicado em lugar nenhum, né? A gente sempre tem que usar uma linguagem formal, né? Acadêmica, evitar evitar assim expressões de baixo calão, obviamente, evitar insultos a pessoas, enfim, tem que ter uma linguagem formal, uma linguagem acadêmica. E também tem que ter o máximo cuidado para que o material que você esteja utilizando não esteja violando os direitos de propriedade. Uma coisa muito comum que as pessoas acabam não sabendo que estão violando o direito de propriedade é quando pega a figura de uma publicação, de um artigo e coloca lá no teu. Mesmo que você cite a referência, isso não é aceitável. Isso é uma violação de direito de propriedade, porque quando você publica um artigo, você transferiu os direitos de propriedade daquele conteúdo para o editor, né? Às vezes até foi você que fez aquela figura, publicou,
mas você não pode utilizá-la novamente em outra publicação, a menos que o editor te dê autorização para isso. Tá? Então, é bom evitar esse tipo de coisa. Bom, e aí depois de você ter o artigo preparado, né, você vai ter que escolher uma revista que seja mais adequada para o teu tema, né? Então tem revistas de vários conteúdos, né? Então tem revista de matemática, de ciência da computação. Então a gente vai ter que focar na parte de energia, de meio ambiente para escolher uma revista, e aí tem uma série de editoras que a gente pode procurar. Então aqui tem Science Direct, Springer, Taylor Francis, tem um monte que vocês podem procurar. É, uma coisa. Bom, o tempo de publicação eu já tinha mencionado, né? Então demora mais ou menos aí uns 6 meses, né? Mas varia de revista para revista. A gente não tem o menor controle sobre isso, né? Às vezes tem alunos que fazem um ranking das revistas que publicam mais rápido, outras que não publicam tão rápido assim, mas bom, isso pode funcionar, mas é, a gente não tem como garantir que vai ser assim ou que não vai. Tá? A maioria das revistas são em língua inglesa, então é importante já se acostumar com essa ideia de ter que publicar em inglês, né? Até porque essa língua inglesa ela tem uma cobertura internacional maior e assim é interessante que o seu artigo tenha um alcance grande, né? Uma coisa que um tipo de revista que tem aparecido cada vez mais é essas open access que você paga para publicar, né? Algumas delas costumam ficar em torno de US$ 1.500. Bom, primeiro tem que ter cuidado para ver se essa revista é realmente bem conceituada, né? Então, tem algumas até que tem um bom fator de impacto, né? Então, e elas costumam assim publicar, o processo de publicação costuma ser mais rápido, né? Então, se você tem pressa por algum motivo para publicar nela, vale a pena. Só vai ter que desembolsar pelo menos US$ 1.500, né? Mas o que é recomendável, independente se ela é open access ou não, né? Você tem que ver lá o fator de impacto dela, o índice H. E no nosso caso, do programa de planejamento energético, então tem lá as revistas Qualis A1 da Engenharias 3 na plataforma Sucupira da CAPES, né, que vocês têm que consultar para verificar lá a qualificação aí da revista. Tá? Mas tem muitas revistas que não são pagas, né? Então, assim, não tem motivo para desembolsar essa grana toda. Bom, quando a gente submete o artigo, né, algumas revistas cada vez mais estão pedindo isso, pedem para vocês indicarem de 3 a 5 revisores, né? E aí, bom, fica aquela dúvida, quem que a gente vai indicar, né? Primeira coisa é pensar em alguém que possa fazer isso da forma mais rápida possível, né? E assim, Pra, a questão é que os artigos são revisados por nossos pares, são pesquisadores, né? São professores que não ganham nada para fazer isso. Então, assim, ele pode receber lá o convite para fazer essa revisão e, bom, ele vai aceitar ou não, né? E assim, quanto mais a revista demora para identificar alguém que possa fazer revisão, mais tempo o processo de publicação vai levar, né? Então, o importante é vocês tentarem identificar um pesquisador que vai se interessar pelo tema do teu artigo. Então,
por exemplo, vocês podem ver até no teu artigo mesmo um ator que é bastante citado, né? Então ele vai ser um autor relevante para esse tema, né? E aí ele vai ter mais chance de estar interessado e de fazer a revisão do teu artigo. Tá? E tem também outras maneiras, como esse Researcher Finder da Scopus, né? Que você pode ver lá as publicações dele para ver se bate aí com, com o tema do teu artigo, né? Você pode olhar lá pelas palavras-chave, né? Ou mesmo pelos abstracts para ver se bate com o que vocês estão fazendo. Aí depois de submetido o artigo, passado pelo processo de revisão, aí tem quatro possíveis resultados. Um é o artigo ser aceito diretamente, que isso é muito raro, muito raro. A segunda opção é minor revision, que significa que você tem só alguns detalhes a corrigir, né? E aí, você passando por isso, seu artigo está aceito. Major significa que você precisa fazer mudanças consideráveis, né, de conteúdo no seu artigo. E o último é rejeitado, né? E isso significa que você vai ter que fazer novamente o artigo. Mas assim, o fato de ser rejeitado assim não deve desanimar ninguém, né? Porque eu e todo mundo que publica já teve como resultado um artigo rejeitado. Então, assim, vocês devem pensar que o artigo foi rejeitado, mas tiveram vários pesquisadores de alto nível que fizeram uma revisão boa no teu artigo, e aí é só você implementar essas revisões e depois submeter de novo, que aí já vai ter mais chance de o artigo ser aceito. Bom, aí tendo que fazer a revisão, né, seja essa revisão minor ou major, então vocês vão precisar fazer um relatório para cada revisor e aí vocês vão ter que seguir estritamente o que os revisores estão sugerindo, tá? Até porque assim, é importante que o revisor fique satisfeito com a revisão que você fez, porque se ele não ficar satisfeito, ele vai pedir uma segunda revisão ou talvez ele possa até rejeitar, né? Então, faça um relatório detalhado. Então, o revisor normalmente faz vários itens, né? Então, você bota uma resposta para cada item no seu relatório para entregar a revisão. É importante também que você diga, olha, na página tal, linha tal, eu modifiquei, seguindo suas sugestões. E algumas revistas pedem até para você enviar uma revisão com marcas, né? Ou uma versão com marca de revisão. E para assim, para o revisor não precisar ler o artigo todo de novo, né? E só em cima das modificações que foram feitas. Então, assim, às vezes acontece você fazer a revisão, submete, o artigo é aceito, ou então submete, aí o revisor pede modificações adicionais. Mas só que na segunda revisão, aí já não pode ser major. Se for major, o seu artigo já está automaticamente rejeitado. E também, normalmente, não se passa de uma terceira revisão. Tá? Quer dizer, se na terceira revisão o revisor não estiver satisfeito, provavelmente o seu artigo vai ser rejeitado. Bom, uma outra coisa fundamental é essa questão da ética na publicação, né? Bom, e essas coisas é importante porque às vezes a gente nem sabe que tá cometendo algum desses problemas, né? Então tem algumas coisas que são básicas, né? Então assim, você não pode de jeito nenhum copiar parte de outro artigo, mesmo que você estiver citando, sabe? E também não pode refrasear. Você tem que ler, interpretar e colocar o seu ponto de vista
em relação a esse artigo que você leu, né? Quer dizer, você tem que se posicionar criticamente àquele artigo que você leu. E assim, plágio é uma coisa simplesmente inaceitável no meio acadêmico. Se você for acusado de plágio, muito provavelmente a sua vida acadêmica acabou, né? E agora, assim, quando você submete um artigo, o revisor já coloca num software, né, para poder ver lá o nível de similaridade com outros artigos, né? Então tem que evitar esse tipo de coisa, tem que citar adequadamente os artigos, né, e que foram consultados e, novamente, criticá-los, né, se posicionar em relação ao artigo que você consultou. Também antes de colocar alguma equação, você também precisa citar o autor que propôs essa equação, né? Bom, a menos que seja uma coisa muito conhecida, né? Aí, bom, aí já não faz sentido mais citar. E outra coisa assim que é bom prestar atenção é essa questão de autoplágio, que às vezes você não sabe que está cometendo plágio, né? Você está repetindo alguma coisa que você já colocou em outro artigo e aí isso pode te causar problema. Isso também acontece em congressos, né? Mas o que é importante é que no congresso, quando você apresenta um artigo no congresso, é porque a tua pesquisa está no seu estágio inicial, né? Então é bom ficar bem caracterizado o que você progrediu daquele artigo do congresso para o artigo que foi publicado naquela revista, tá? Então, assim, como eu tinha mencionado, todos os artigos passam por esse software, né, que faz esse similarity check para ver se qual a probabilidade de você estar plagiando outro artigo, né? Às vezes até acontece de voltar e o editor falar assim, olha, tem um nível de similaridade aqui muito alta. A gente não está nem te acusando de plágio, mas só que como tem essa similaridade é melhor você refazer esse texto. Então esse é o nome do, do software, né? Authenticate, mas só que ele não compara nem tabelas, nem equações, nem figuras. Então, bom, mas isso pode acontecer de, depois do artigo publicado, e identificarem que tem esse problema, né? Aí, se o artigo estiver publicado, aí é pior ainda, porque vai sair aqui. Se for, identificou que é um plágio, aí tem o que está escrito ali, que é retraction, significa que foi pego no plágio e seu artigo foi tirado aí da revista. Então, isso é uma coisa que definitivamente vocês não vão querer para a sua vida acadêmica, para suas vidas acadêmicas. Tem alguns problemas menores, né, mas que pode te trazer problemas de qualquer maneira, né? Então, você pode, por exemplo, usou dados inadequados, né? Então, você pegou no teu trabalho, tem lá uma série de 2010 a 2006, mas só que aquela operação só começou em 2016. Então, como é que você podia ter dados anteriores a 2016? Então, isso vai te criar problemas, né? Quando você coloca e tira autores, na medida que vai fazendo as revisões, o editor não vê isso com bons olhos. Também a questão de autores que não participaram do trabalho, agora, como eu tinha falado, né, eles já exigem que vocês indiquem qual a participação de cada autor no trabalho, né? Às vezes acontece muito de o aluno, para alguns programas não exigem que o aluno publique a pesquisa antes da defesa da tese. E aí o aluno defende a tese e aí não volta, não publica.
Aí o orientador pega aquele trabalho e aí publica sem colocar o aluno, o ex-aluno, como coautor, né? Então isso é uma coisa que também não é muito bem vista e sempre traz problemas, né? Também tem a que chama de publicação salame, né? Então você desenvolve uma metodologia interessante, aí publica 10 artigos e a diferença entre um e outro é muito pequena, né? Então isso também não pega nada bem. Também submeter artigo em mais de uma revista, isso é uma coisa para se evitar. E assim, mesmo que o software não detecte tabelas e figuras, mas é bom evitar que tenha sejam muito similares essas tabelas. A copy, ela também preocupada com esse tipo de coisa, ela vem fazendo alguns vídeos, né, para auxiliar os alunos, né, para realmente utilizar boas práticas metodológicas. Tá? Então, aqui tem um endereço no site da COP em que vocês podem clicar lá. Tem uma série de vídeos, são vídeos bem longos, né, de palestras, então acho que vale a pena vocês dedicarem algum tempo para prestarem atenção nessas questões de metodologia científica e de integridade na pesquisa acadêmica. Bom, então é isso. Boa sorte, bom trabalho. Eu vou colocar essa apresentação no Facebook do PPE. Eu devo colocar também no YouTube. E é possível que eu faça algumas transmissões também via YouTube. Mas aí eu só ia, bom, pedir, se vocês podem colocar aí comentários assim de que achou interessante essa transmissão, esse vídeo, né? E eu posso fazer essas palestras sobre outros temas interessantes, até de algumas linhas de pesquisa que eu venho desenvolvendo, algumas ferramentas também que são úteis para diferentes temas de tese, né? Então vocês falam e a gente pode ir fazendo isso, principalmente nesse período aí de isolamento social. É isso aí, um grande abraço a todos.